Olha, para a gente entender o poder que o crime organizado tem no Brasil hoje, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo não, quase 50 anos. A análise de hoje vai fundo na origem de uma das facções criminosas mais conhecidas do país. E tudo isso começou com um pacto totalmente improvável, né? Forjado nas condições mais brutais que se pode imaginar, lá dentro do sistema prisional brasileiro. Então, vamos lá. A nossa história começa nos anos 70, numa prisão em Ilha Grande. Um lugar que ficou conhecido por um apelido que, olha, já diz tudo. Era o chamado Caldeirão do Inferno. E esse lugar era literalmente uma panela de pressão. Pensa bem, de um lado a gente tinha os criminosos comuns, com as suas próprias leis, o seu próprio código de sobrevivência. Do outro, presos políticos, militantes de esquerda, gente com disciplina, com ideologia e, o mais importante de tudo, com uma baita capacidade de organização. Foi justamente o choque desses dois mundos que acabou gerando algo completamente novo. Essa interação ela foi transformadora. Os militantes ensinaram para os presos comuns conceitos de hierarquia, de disciplina e até a importância de ter um caixa comum, a famosa caixinha. A chegada do William da Silva Limba, o professor, em 71, foi um catalisador para tudo isso. E aí, no final da década, quando os presos políticos foram anistiados e saíram, eles deixaram para trás uma estrutura organizada. A semente do que viria a ser o Comando Vermelho já estava ali, bem plantada. Bom, com a saída desses mentores políticos, o foco do grupo, que agora já estava todo organizado, mudou, e mudou drasticamente. A luta deixou de ser pela sobrevivência dentro da prisão e passou a ser pela conquista de poder e, claro, de lucro, lá fora, nas ruas. Eles miraram direto no negócio mais rentável da época, o tráfico de cocaína. Era o caminho mais rápido, né? O jeito de expandir a influência para muito além dos muros da prisão e, óbvio, de financiar uma estrutura que só crescia. E o resultado disso foi algo imediato, avassalador. É impressionante pensar que, num piscar de olhos, já em 1985, o Comando Vermelho chegou a controlar cerca de 70% dos pontos de venda de drogas em todo o Rio de Janeiro. Mas é claro que essa dominância toda não veio de forma pacífica, de jeito nenhum. Isso marcou o início de guerras violentíssimas por território, conflitos que, infelizmente, se arrastam por décadas e continuam definindo a realidade de muitas comunidades até hoje. Só que, como acontece em muitos impérios, a maior ameaça muitas vezes vem de dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma traição em 1994 que rachou a organização e redesenhou o mapa do crime no Rio para sempre. Pois é, o líder do grupo na época, o Orlando Jogador, foi assassinado. E não foi por um inimigo não, foi numa emboscada armada por um dos seus homens de confiança. Isso não foi só uma troca de poder, foi um racha profundo, uma quebra de confiança que deu início a uma rivalidade sangrenta que dura até hoje. Essa divisão acabou criando uma nova facção, os Amigos dos Amigos, ou ADA. E com isso, começou uma nova era de guerra. O conflito entre o Comando Vermelho e o ADA e outros grupos que vieram depois mergulhou a cidade numa espiral de violência que ficou ainda mais intensa. Mas a ambição da organização não parou no Rio de Janeiro, não. Nos últimos anos, o grupo não só expandiu seu território para outras partes do Brasil, como começou a fazer algo ainda mais perturbador: se infiltrar no próprio estado que deveria combatê-lo. E essa expansão para a Amazônia, por exemplo, não foi por acaso. Foi uma jogada de negócios puramente estratégica. O objetivo era bem claro: controlar as rotas internacionais de tráfico direto na fonte, ali na fronteira, e com isso garantir o fluxo da matéria-prima para o país inteiro. E é aqui que a gente vê um ponto crucial da evolução deles. A coisa deixou de ser só uma guerra nas favelas. Quando uma ONG ligada a um líder da facção consegue se reunir em ministérios do governo federal, o que se busca é legitimidade, é acesso a recursos públicos. E quando a gente vê interferência numa eleição municipal, como aconteceu no Ceará, o objetivo é outro: é capturar o poder político local para controlar contratos e até a força policial. Então a pergunta que fica é: como essa organização está hoje, quase meio século depois de nascer naquele caldeirão do inferno? Bom, muitos dos seus líderes históricos, figuras super conhecidas como o Marcinho VP e o Fernandinho Beiramar, continuam presos. E não é em qualquer lugar. Eles estão isolados em presídios federais de segurança máxima. Para se ter uma ideia, só o Fernandinho Beiramar, que talvez seja um dos nomes mais famosos, acumulou penas que, somadas, passam de 300 anos. É um número inacreditável. Mas o fato de prender as lideranças não significou o fim da organização. Muito pelo contrário. A capacidade bélica do grupo hoje é de uma força paramilitar. A gente está falando de armamento pesado, de fuzis,
armas que desafiam diretamente as forças de segurança do Estado. E essa modernização não para no armamento, não. Eles também usam tecnologia de ponta. O uso de drones, por exemplo, para vigiar áreas de rivais e até para apoiar ataques, mostra um nível de sofisticação operacional que é, francamente, assustador. Uma adaptação total aos tempos modernos. Então, o que a gente vê é uma trajetória impressionante, de um pacto pela sobrevivência numa prisão brutal, até se tornar uma empresa do crime transnacional que usa alta tecnologia. A história do Comando Vermelho é esse lembrete poderoso de como o crime organizado se adapta, se transforma e, principalmente, persiste. E isso nos deixa com essa pergunta crucial, não só para o presente, mas para o futuro do país.